Então, vamos fazer a nossa correção da atividade de potenciação que vocês de estatística estão trabalhando e também o pessoal do eixo 7 essa atividade. Nós temos que a potenciação nada mais é que uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Então, a potenciação veio facilitar a multiplicação. A multiplicação, por sua vez, veio facilitar a soma. Que nem temos aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Significa o quê? Que essa multiplicação aqui é 2 somado quantas vezes? Ou seja, o 2 será multiplicado 7 vezes. Eu tenho aqui uma multiplicação. A multiplicação facilitou a soma, já a potenciação vai vir facilitar a multiplicação, que nem está no exemplo. Eu tenho 3 vezes 3. O que eu tenho? 3 vezes 3 é 9. É a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Veja que esse 2 vai indicar a quantidade de vezes que esse número será multiplicado. No outro exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, o número 3 está multiplicando 3 vezes. Da mesma maneira, 3 vezes 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 3. Ou seja, o 3 está sendo multiplicado por ele 10 vezes. Quando acontece isso, nós temos a seguinte ideia, que a potenciação, como as demais operações, acontece o quê? Que nós temos os termos que ela recebe os nomes específicos. Que nomes específicos são esses? No caso, o número 3 nós chamamos de base, o número que será multiplicado por ele mesmo nós chamamos de base. O 2, que é o expoente, que indica a quantidade de vezes que esse número será multiplicado por ele mesmo. E temos o resultado da potenciação, nós chamamos de potência. Então, entre algumas regras que nós temos que obedecer, nós temos algumas propriedades da potência, que nós vamos resolver algumas delas. Nós temos multiplicação de potência, aonde eu tenho um número com a mesma base multiplicando outro número com a mesma base, mas com expoente diferente. Eu vou ter um exemplo, 2 vezes 2, mas eu terá um expoente, olha, 4, um expoente, e aqui 3. Veja que as bases são iguais. Eu vou ter que, vou conservar a base e somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Ou seja, 2 vezes 2 à quarta potência vezes 2 à terceira é a mesma coisa que 2 à sétima. Na segunda propriedade, em vez da multiplicação, eu tenho a divisão. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 5 elevado à oitava potência dividido por 5 elevado ao quadrado. O que é que eu faço? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 8 menos 2, 6. Ou seja, 5 à oitava dividido por 5 ao quadrado é 5 elevado à sexta potência. Nós temos uma terceira propriedade. Nós chamamos de propriedade da potência, onde eu vou ter um número sendo elevado a um expoente que, por sua vez, será elevado também a outro expoente. Aí eu tenho 2 elevado à terceira potência, entre parênteses, para saber que, e também elevado à quarta potência. O que é que eu tenho? Nessa propriedade, eu conservo a base e multiplico os expoentes.
3 vezes 4, 12. Conserva a base e multiplica o expoente. Na quarta propriedade, nós temos potência, multiplicação de potência, dois números com a mesmo expoente. Eu posso resolver quem está dentro do parêntese ou simplesmente elevar 3 à quarta potência vezes 5 à quarta potência. Dá no mesmo. Eu poderia pegar 3 vezes 5, 15, e elevar à quarta potência, como também eu posso deixar ele na forma distributiva. Temos outra propriedade, também do mesmo jeito, de uma agora divisão. 7 dividido por 4 elevado à sexta potência. Nesse caso aqui, eu posso destrinchar. Fica 7 à sexta dividido por 4 à sexta. Essas duas propriedades, a terceira e a quarta, a quarta e a quinta não são tão cobradas. Mas temos uma que vocês precisam entender, que todo número elevado ao expoente zero, o resultado vai ser 1. E temos a propriedade de expoente negativo. Todo número elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse mesmo número. Aí eu vou ter, imagine que 3 elevado a menos 1 é igual ao inverso desse número. O inverso de um número é 1 sobre ele mesmo. Vai ser 1/3 agora elevado a 1. Outro exemplo. 3 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 3. Agora o expoente vai ficar positivo. Ó. 1 sobre 3 ao quadrado. Essa é a propriedade do expoente negativo. Na nossa atividade, nós temos: calcule as potências abaixo. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Letra B, menos 5 entre parênteses elevado ao cubo. Veja, eu estou falando entre parênteses, porque quando um número está entre parênteses, sendo elevado a uma potência, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mas primeiro eu faço o quê? Ó? Multiplico 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Após multiplicar, você vai fazer o jogo de sinal. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos. Ah, é muito chato isso, professor. Você só basta olhar o valor do expoente. Se o expoente for ímpar, o sinal será negativo. Se o expoente for par, o sinal será positivo. Tenho 0 elevado à décima potência. Não importa qual seja o valor do meu índice. 0 sendo elevado a qualquer expoente será 1. Agora, 1,5 elevado à terceira potência. Veja que eu vou ter aqui um número decimal. Da mesma maneira, eu vou pegar 1,5 elevado à terceira, ao cubo. Ou seja, vai ser 3,335. 375. Agora, 10 ao cubo. A potência do 10 é fácil. Veja, o valor do meu expoente é 3. Vou botar aqui, ó, 3 zeros. Mas eu sei que 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Na letra E, eu tenho 0,3 décimo elevado ao quadrado. Vai ser 0,3 vezes 0,3, que é a mesma coisa que 0,09.
Vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos os resultados de menos 5 ao quadrado e menos 5 sem ser ao parênteses são iguais. Primeiro, o menos 5 entre parênteses ao quadrado. Você vai multiplicar por ele duas vezes, o mesmo número por ele duas vezes. 5 vezes 5 eu vou botar, que é 25. Aí eu vou olhar o jogo sinal. Menos com menos é mais. Eu vou olhar também o expoente. O expoente é positivo, é par, logo vai ser mais 25, que eu não preciso botar o mais. Agora temos menos 5 ao quadrado, sem estar dentro do parênteses. Eu vou fazer a seguinte maneira: quando o número está sendo elevado sem estar dentro do parênteses, vai ser somente o número. O sinal não vai ser multiplicado. Então, menos 5 vezes menos 5 é menos 25. Então, eles não são iguais. A resposta é não. Por quê? Porque quando elevamos um número dentro do parênteses, elevamos também o seu sinal, fazemos o jogo. Quando esse número não está dentro do parênteses, nós não fazemos o jogo de sinais. Na questão 3, nós temos um corpo em queda livre percorre no vácuo uma distância d em metros, que corresponde a... Aí a forma d igual g vezes t ao quadrado dividido por 2, em que g é a força da aceleração da gravidade, que conhecemos como 10 metros por segundo, é a gravidade em queda livre, e t é o tempo em segundos que dura para esse chegar ao solo. Desprezando a resistência do ar, que distância percorre um paraquedista que está em queda livre durante 12 segundos. Ele quer saber a distância que chamamos de D. G é a gravidade. A gravidade, ela é sempre o mesmo valor, que é quanto 10 metros por segundo, que é a velocidade dela, vezes o meu t, que é o tempo elevado ao quadrado. Quem é meu t? É 12 segundos. Quer saber qual é a distância que um paraquedista percorre em queda livre? Em queda livre, a velocidade é igual, é constante. Ou seja, a velocidade dele será sempre 10 metros por segundo. Em física, vocês estudaram. Aí eu vou ter sobre 2. 10 vezes 12 ao quadrado é a mesma coisa que 10. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Isso tudo dividido por 2. 10 vezes 2, 10 vezes 144 dá 1440 dividido por 2. 1440 dividido por 2 dá 720. 1400 por 2 dá 700. 40 por 2 dá 20. Ou seja, 720 metros. Ou seja, paraquedista está em queda livre a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Durante 12 segundos, ele vai percorrer uma distância de 720 metros. Numa estrada, a questão 4, numa estrada, encontrei 7 mulheres. Olha só esse provérbio. Encontrei 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Essa brincadeira adaptada de um verso do folclore inglês
pode ser solucionada colocando-se em prática o conhecimento sobre potenciação. Então, quantos gatinhos foram encontrados nessa estrada? Aí eu vou ter 7 mulheres, cada uma 7 sacos, cada saco 7 gatos, cada gato 7 gatinhos. Ou seja, eu vou multiplicar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Aí eu vou ter aqui, o 7 está sendo multiplicado quantas vezes? Uma, duas, três, 4 vezes. Veja que o 7 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ele quer a potenciação. Então, 7 multiplicado por ele 4 vezes, 7 é a minha base e 4 é o meu índice, que é o expoente. O meu expoente, que vai dar a minha potência de 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 243. 343. 343 vezes 7 dá 2.401. Ou seja, vai ter 2.401 gato. Pouco gato, hein? Então, a resposta vai ser 2.401 gatos. A questão 5, nós temos Robertinho, muito esperto, pediu ao pai que durante 20 dias de férias do mês de julho, ele desse R$ 20 no primeiro dia, R$ 4 no segundo dia, R$ 8 no terceiro dia, e assim sucessivamente até o fim das férias, que é de 20 dias. O pai, achando o pedido razoável, concordou, que ele achou que, como era valor pequeno no início, achou que era moleza, né? Mas, nessa questão, represente por meio de uma potência o número de reais que Robertinho receberia no 20º dia. Então, eu tenho aqui uma situação de progressão aritmética que vocês vão estudar, ou que já estudaram, que eu tenho uma sequência numérica, ou seja, ele começou com 2. Aí vai sempre multiplicando ou dobrando, né? A razão é 2. Vou sempre dobrando ou multiplicando por 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2, 16, e assim sucessivamente. Ele vai multiplicar por 2 durante 20 dias. Veja que é um número bem extenso. Aí eu vou ter o resultado por 2. A potenciação, ele quer que represente por meio de uma potência. Se vai ser durante 20 dias sempre dobrando, eu vou ter 2 elevado a 20ª potência, que eu vou encontrar um resultado de 2 elevado a 20. Olha só, ao final de 20 dias, o pai achou que era pouco, né? Começou com R$ 2. 1.048.576 reais. Imagine o pai perder durante esses dias esse valor. Então, não podemos subestimar a matemática, simplesmente as progressões, porque aparentemente do início será fácil, mas a interpretação se torna difícil. Ou seja, a potência é essa aqui. A questão 6, qual alternativa representa
a potência resultante de um número 5 elevado a menos 3. Que nem eu falei para você, todo número elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número. Nesse caso aqui, 5 vai ser dado por 1. Eu vou fazer aqui 5 a menos 3 é o inverso de 5. Agora sendo elevado ao expoente positivo. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 multiplicado 3 vezes, que é igual a 125. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, a resposta é letra C, porque o resultado da multiplicação de 5 ao cubo é igual a 125. A questão 7 é de acordo com o problema do texto. Conforme as informações presentes no texto, percebemos que a quantidade de livros que serão doados consiste em um número extremamente grande e que pode ser representado por meio de uma potência. Veja que é aquela potência do exemplo anterior, que é 1.048.576, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à 20ª potência. O material está décima, mas é a 20ª. Nesse contexto, como você representaria a quantidade de bibliotecas escolares por meio de uma potência? No texto, professor, não estou vendo isso aqui. Está aqui, ó. Na propriedade da potência, onde tem, suponhamos que uma empresa realize uma doação de 1.048.576 livros didáticos para ser distribuído igualmente a 4.096 bibliotecas. Então, nessa questão, ele quer que você expresse também na forma de potência a quantidade de biblioteca. Foram 4.096 bibliotecas. Você tem que fazer o seguinte: pegar 4.096 e fatorar em divisão de números primos. Ou seja, você vai fatorar começando a dividir 4.096 por 2, dá 2.048. Depois, 2.048 dá para dividir por 2, dá 1.024. Vai fatorando até chegar em 1. 1.024 continua a dividir por 2, dá 512. E assim vai. Temos que dividir até chegar ao resultado 1. Aí 512 dá para dividir por 2, que é par, dá 256. 256 é par, dá para dividir por 2, dá 128. Veja que eu vou simplificando. 128 dá para dividir por 2, dá 64. Veja que está chegando ao valor 1. 64 dá para dividir por 2, dá 32. 32 dá para dividir para 2, resta 16. E assim vai. 16 dá para dividir para 2, resta 8. Veja que potenciação também pode ser resumido pela divisão.
8 dá para dividir para 2, dá 4. E para finalizar, 4 dá para dividir para 2, que dá 2. E 2 divide também por 2. Ou seja, agora 2 dividido por 2 dá 1 e dá 1. Ou seja, 4.096 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 vezes 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 2. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 12 vezes. Então, 4.096 biblioteca é a mesma coisa de que 2 elevado a 12. E na minha questão 8, agora que você aprendeu as duas propriedades da potência, poderá aplicar este conhecimento para resolver o problema suposto no texto. Que é o quê? Suponhamos que uma empresa realize uma doação de 1.048.576 livros para ser distribuído igualmente para 4.096 bibliotecas. Como podemos fazer esse cálculo sem usar a calculadora para obter o número exato? Primeiro, eu tenho uma certa quantidade de livros que vocês descobriram que é a mesma coisa que 2 elevado à vigésima, né? Se eu quero saber a quantidade de livros por quantidade de biblioteca, eu vou ter que dividir a quantidade de livros pelo total de biblioteca. O total de biblioteca é 4.096, que é a mesma coisa de 2 elevado a 12 potência. Aí eu tenho divisão de potência. O que é que eu faço? Conservo a base e vou subtrair os expoentes. 20 menos 12 é igual a oitava. Ou seja, é igual a 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pegando o gancho aqui, 2 multiplicado 8 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 126. 126 vezes 2, 256. Veja, quando chegou 2 à oitava, eu vou chegar a um valor de 256. Ou seja, cada biblioteca vai receber 256 livros. Finalizamos a nossa atividade.